nosso quadro Qual é a sua sugestão?, nós trouxemos um assunto de muita importância para todos, e vocês vão entender o porquê. Nós vamos falar um pouquinho sobre feedback. Então, o que significa um feedback? Acho que todo mundo já ouviu falar o que é, né? Mas a gente gostaria de colocar aqui os conceitos do feedback para que todos entendam realmente qual é o objetivo de se dar o feedback e de recebê-lo, tá? Então, gente, a palavra feedback vem do inglês. É a junção da palavra feed, que é alimento, alimentar, e back, de volta. Então, essa palavra aqui, ela tem a tradução, é a junção das duas, quer dizer realimentar, dar retorno a alguma situação ou comportamento que ocorreu, tá? Então, feedback, na sua essência, a tradução é essa. E aí, gostaria que vocês entendessem o porquê existe o feedback. Nessa pirâmide aqui, ela é horizontal. Por quê? Vejam que todos na hierarquia trabalham em conjunto para atender bem o nosso cliente. E tem que ser de uma forma organizada, porque como que a gente manteria tantas pessoas aqui se a gente não tivesse a organização da nossa hierarquia, tá? Então vejam que nessa pirâmide nós temos a direção, a gerência. Por que a gerência vem após a direção? Porque a direção, ela é responsável pela gerência. Temos a supervisão abaixo da gerência, porque a gerência tem responsabilidade por todos que estão na supervisão. Entram aqui os nossos gestores e líderes, tá? E os nossos gestores e líderes que estão na supervisão têm a responsabilidade sobre todos que estão na operação. Então, suponhamos que algo de errado aconteceu na operação. Então, quem vai ser cobrado por isso? São os seus gestores. Então, aconteceu algum problema aqui, nós vamos verificar com a supervisão o que está acontecendo aqui, tá? Então, por isso que nessa pirâmide fica muito claro enxergar quais são as responsabilidades que cada um tem na sua hierarquia. Então, quando acontece algum problema, né, alguma atitude, algum comportamento que precisa ser corrigido, nós temos o feedback. E nós trouxemos esse assunto aqui porque recentemente nossos líderes e gestores fizeram um treinamento sobre liderança. E nesse treinamento eles aprenderam o conceito do feedback e de como dar o feedback, tá? Mas só que nada, né, seria harmônico se eles derem o feedback e vocês não absorverem da forma adequada as informações que eles estão passando. Então, por isso que é importante trazer esse conceito do feedback para vocês, porque vocês vão entender por que o seu gestor tem que te orientar. Primeira coisa, ele é obrigado a fazer isso, porque ele tem responsabilidade sobre você. Então, se acontece algum problema aqui na gerência, a direção vai falar, né, com eles. Né? Então, vejam que cada um tem a sua responsabilidade nessa pirâmide horizontal. Por que ela é horizontal? Porque todos estão aqui de uma forma organizada para atender com excelência o nosso cliente. Tá? E aí, nós trouxemos algumas dicas para que quando você receber um feedback, você saiba exatamente como agir. Vamos lá. Primeiro, demonstre interesse em receber o feedback. Porque se alguém está te dando a oportunidade de você melhorar em algo, é sempre positivo, vai ser sempre para o seu bem, tá? Então, você é o principal interessado, porque toda vez que alguém te procura para fazer alguma orientação, é porque essa pessoa acredita que você tem potencial para melhorar, né? Então, por isso que você tem que ser o primeiro interessado a receber esse feedback, receber positivamente as orientações que estão te passando, lembrando que aquela pessoa que está falando com você tem responsabilidade em cima de tudo que acontece na operação, por exemplo, tá? Aí nós temos um outro ponto aqui, analise os exemplos sobre a situação apresentada. Quando você receber o feedback, você vai ter sempre o exemplo, né? E vai ter sempre o fato do que a
aconteceu. Então, o seu gestor não vai chegar para você e falar coisa que aconteceu no ano passado. Não, ele vai sempre estar falando em tempo hábil daquela questão ser resolvida, tá? Então, aconteceu algum problema, é necessário alguma orientação para o colaborador, o seu gestor vai te procurar em tempo hábil de resolver. Tem que ser o mais imediato possível, para que você também tenha, né, o discernimento, né, do que está sendo falado para você em tempo real ali, sabe? Então, tudo vai ser tratado, por quê? Se precisa de uma correção, o seu gestor tem que fazer isso, tá? E aí ele vai estar sempre falando a situação que aconteceu. Ele não vai vir e falar, sabe, aconteceu aquele negócio lá, sabe? Ai, eu não lembro bem quando foi, mas você fez isso. Não, ele vai trazer fatos concretos do que aconteceu, tá? Faça perguntas para entender bem. Então, se o seu gestor está falando algo que você não compreendeu, é seu direito perguntar. Tá? Por quê? Você precisa entender o que ele está te falando. Porque você não tem que absorver de forma positiva o que você precisa melhorar. Então, se você fica com alguma dúvida, pergunta, não tem problema nenhum. O que não pode é você ficar com dúvida referente àquela orientação. Porque daí você não vai ter o progresso que o seu gestor deseja. Tá? Não se preocupe em justificar. Por que nós colocamos isso? O feedback, ele nunca é pessoal. Tá? Então, quando você escuta uma orientação, se você já fica com o pensamento de querer justificar aquilo, né, querer se explicar, você não presta atenção na orientação que você está recebendo. E não tem por que você ter essa preocupação, né, em justificar o que ocorreu, porque não é nada pessoal. Vai ser referente à sua função, à sua tarefa, tá? Então, nunca receba um feedback achando que é uma crítica. Ai, ele está implicando comigo. Ai, mas o meu gestor, nossa, ele fica me falando tudo. Ai, eu tenho que corrigir isso, aquilo. E às vezes a pessoa que não tem um bom discernimento para receber de forma positiva, acaba não melhorando, sabe? Então, a gente não precisa se preocupar em justificar, tá? E aí, pessoal, se é uma forma positiva de você agregar, né, agregar informação na sua carreira, agradeça, né? Porque o seu gestor, ele está fazendo aquilo, mas essencialmente é para o seu bem, para que você continue desempenhando um bom papel na empresa. Então, não tem por que receber, né, de forma negativa qualquer orientação, né, qualquer correção que seja necessária, porque é sempre para o seu bem, tá? Então, sempre agradeça, porque o objetivo do feedback será sempre positivo, tá? Então, trouxemos esse assunto para que todos tenham discernimento de como receber essas informações, porque os nossos gestores e líderes já estão preparados a dar o feedback. Eles têm obrigação, né, de fornecer as informações que precisam ser melhoradas para você, tá? Lembre-se sempre disso, tá bom? Então é isso. Para dar continuidade nessa questão do feedback, nós trouxemos um livro no nosso projeto de leitura. O projeto de leitura de hoje, nós trouxemos um livro da Louise Hay. Essa escritora, ela é muito conhecida, tem muito material na internet e ela fala muito dessa questão do desenvolvimento. Porque quando a gente quer se desenvolver, evoluir, todo o conceito que a gente falou de feedback, ele é necessário na vida, né? E aqui, esse livro, ele mostra, se você está aqui buscando esse desenvolvimento, ela vai te orientar por onde começar, na verdade. Esse livro é incrível e vale muito a pena a leitura, muito fácil, livro gostoso de ler. Então, gostaria de saber se tem alguém que se interessa em fazer a leitura desse livro. Não precisa, depois de fazer a leitura, vir aqui falar sobre o livro, tá? Então, a gente quer que vocês leiam. Então, se depois eu tenho que mais explicar o livro, não tenho vergonha, então não vou pegar. Não tenho essa preocupação. Podem trazer depois o livro e não explicar nada, porque a gente quer que vocês leiam, tá? Evoluam. E esse livro é um ótimo caminho para começar. Alguém se interessa? Isso? Ok, então, Letícia. Vai receber o livro e você tem que entregar até dezembro, tá? Então tem 3 meses, é um prazo muito confortável para terminar a leitura, tá? E aí em dezembro, mas se caso terminar antes, você traz, que a gente já disponibiliza para o outro. É o que está acontecendo, as pessoas estão pegando o livro
terminando antes dos 3 meses do erro. Aí já vem, traz, a gente já passa para o. É isso aí, vamos fazer isso.